Carreou. Valendo. Lembrando que meu canal agora está indo para o YouTube também. As entrevistas estão indo para o YouTube. Boa. Ricardo, sua carreira artística começou na banda Calypso, não é isso? Isso, na banda Calypso em 2000, finalzinho de 2000, meio pro final de 2000. Ricardo, na época, era na época do boom, né? Quando assim que Calypso chegou, fez o barulho. Então, eu lembro que na época, pelo menos quando eu conheci, era você, Marco Brandão e o Frank, né, que dançava. Isso. Frank entrou um pouco depois. No início, era eu e Marcos. Na verdade, quando eu entrei, que foi aí entre o meio de 2000 para o final de 2000, já tinha, acho que eram três dançarinos, era Marcos, tinha mais dois, acho que Nivaldo e Cleidson, eu acho. É isso mesmo. E aí, é, e aí eu conheci o pessoal, estava morando do lado, né, de onde eu morava, lá em Olinda, e aí eu conheci o pessoal, conheci o Magal, que era o motorista, conheci o Pirata, e eu trabalhava no Hospital da Restauração, em Recife, era chefe de informática. E aí, eu levei lá pro hospital, levei Magal e levei Pirata, e eles ficaram muito gratos, eles tiveram atendimento no hospital, e uma forma de recompensa, eles, pô, bicho, vamos pro show com a gente, como falou com o Joelma na época, não, vamos levar, vamos sim e tal. E aí a gente foi lá fui para um show em Gravatá, foi quando eu conheci a banda, disse, porra, que massa, que mundo, meu sonho era viajar, queria Sim. conhecer, viajar, eu daí abracei a oportunidade, é, larguei a profissão que era chefe de informática, bicho, para poder cair na estrada, né, atrás dessa fantasia que era a banda. E tudo começou lá, realmente, em 2000. Vamos Só lá. que, só que dizer vamos dançar na banda Calypso não é só chegar e dançar. Então, cara, Porque olha que o ritmo interessante. Calypso, meu amigo, é uma. Difícil, Para né? quem não conhece, Difícil, pois é. Foi um desafio grande para mim, cara, porque é, eu não dançava, não tinha não sabia nem para onde ia, não sabia o que era calypso, não sabia o que era o ritmo, não sabia nada. E foi uma dificuldade muito grande para mim, de, sabe, cair ali de paraquedas. É, como eu entrei na banda, eu fui com o pessoal, né, fui com o Pirata, uma forma de agradecimento por ter levado eles no hospital, e eu fui com a banda, no ônibus da banda para um show. O Calypso tinha acabado de ancorar em Recife, foi a primeira passada deles. É, e aí eu, aí eu quando cheguei lá no local em Gravatá, a casa estava bastante cheia, eu fiquei olhando de baixo, não acompanhei de cima do palco, fiquei lá embaixo. E no meio tinha sempre uma brincadeira que ela dava um CD, né, para quem dançasse. E aí eu levantei a mão na hora, e aí quem já, como já estava bebendo, e essa parte é bem mais pro final, essa parte da dança. Aí ela perguntou, e aí, e agora vamos fazer, eu nem sabia, vamos fazer uma brincadeira aqui, vou chamar no palco para dançar com as dançarinas, não sei o que, tá? Eu disse, caramba. Aí eu, no impulso, levantei a mão e fui pro palco. Aí quando terminou, a galera, é o número um, era o cara, ninguém falou nada. É o número dois, a galera, aí caramba, dança. Aí Pirata tirou onda, meu irmão, você dança bem, que eu disse, é sério, velho, isso é o brega de Recife aqui, a gente dança assim e tal. Aí ele, que massa, tal, e ela chamou pra ir pra dançar. Eu peguei, eu estava num momento de tramitando, estava muito bem no hospital, a gente tinha acabado de instalar o sistema de informática no atendimento, na emergência, e o sistema estava fluindo muito bem, e aí o diretor do hospital me chamou para ir para outro hospital, assumir outro hospital, então eu estava trabalhando praticamente a semana toda, e estava com muitos dias somados, né, tinha muita folga dentro. E aí o que aconteceu, eu peguei e disse, eu já estou com mais de 30 dias aí, eu vou dar uma rodada com a banda. Sendo que essa rodada foi uma rodada que já fez com 15 dias Raul Gil, cara. Com 15 dias eu estava gravando Raul Gil em São Paulo. Eu disse, caramba, o negócio é sério, velho. Olha que bacana, além de estar viajando, queria muito isso aí. E por aí foi, velho. Eu chegava em Belém, sempre tentava estudar, ia para os lugares, lá tinha o Mauros, tinha as docas, que sempre tinha dança, tanto carimbó
quanto o Calypso, eu ia, bicho, ia olhar como é que se dançava, aprendi, fui pedindo, sabe? Não tinha vergonha. As pessoas, quando eu cheguei em Belém, e tipo, tinha uma noite que é tipo o Internacional em Recife, lá tinha o Mauros, que era toda segunda-feira. Quando eu começava a dançar com as pessoas logo sabiam, disse, velho, você é daqui? Eu disse, não, eu sou de Recife, você tá dançando, tá? Tô aprendendo, vamos, vem cá. E comecei a aprender, e aí eu fui desenrolando, fui devagarinho aprendendo, indo. Caramba. Vem cá, quando o Joelma te chamou, foi a Joelma mesmo que chegou a te chamar, Foi né? Joelma que chamou, foi Joelma que chamou. Chamou mesmo, eu tava no meio do povo, cara. Ó, tem uma galera aqui de... Ô, Ricardo, foi ela mesmo que te chamou para ficar fixo na banda, né? Para Foi, ficar como dançarino. Isso foi na foi. volta, quando vocês voltavam, ou ainda durou um tempo, quando voltavam de Gravatar? Não, quando voltou de Gravatar, o assunto dentro do ônibus era essa dança. Eu disse, bicho, ó, eu tava escondendo o jogo. Foi Gravatar, foi isso mesmo. Tá escondendo o jogo, sabe dançar e não falava, e falou nada. Aí a galera, "Ô, como é que você sabe dançar? Dançou tão bem que não sei o que. E começou. Quando acho que. Aí eles viajaram, se eu não me engano, eles foram para Timbaúba, Tamandaré, fizeram show no final de semana, no outro final de semana. E no outro, quando eu tava voltando do trabalho, Pirata tava lá na frente. Fala, Ricardo, aí a gente começou a bater um papo lá, disse, bicho, o Joelma gostou, velho, e eu acho que você fica aí na banda, se você quiser dançar, disse que conversa, não sei dançar não. Aí ela gostou, tá? Aí pronto, chamou, aí eu peguei, aceitei e fui embora. Então foi ela Foram, assim que chamou, logo na sequência, acho que uma semana depois, às 7, 10 dias no máximo. foram quantos anos na banda Calypso como dançarino? Fiquei 2001, 2002, 2003, 2004, saí em 2005. 5 anos. 5 anos. Foram, Ricardo, bicho, muito massa, uma experiência fantástica. quando nesse período você já buscava o interesse por produção, por saber, por luzes, por como estava, não só de sua visão de frente do palco para o público, ou como de lá para cá? Se você já se preocupava com isso, quando despertou isso em você? Foi na Calypso ou depois? Cara, eu participei de um núcleo de cinema antes antes de entrar no hospital, em 98. É um filme chamado Comadre Florzinha. Foi com Ige Oliveira e foi no núcleo era da TV, esqueci a TV em Recife. E aí eles me chamaram para ser o assistente era assistente de direção. Eu disse, caramba, o que é assistente de direção? Eu vou pilotar um carro, eu vou dirigir, eu vou ser motorista, eu nem sabia, velho. Aí eu disse, mas eu tô para tudo aí, assistente de direção estão aí. Eu nem sabia, nem imaginava o que era. E aí a gente foi, é, eu participei, ajudei, né, nessa coordenação, de poder tocar. Quem era o diretor era Ademir, acho que era Ademir, ajudei ele a tocar o projeto, né? E eu disse, caramba, que negócio massa, velho. Aquele negócio de vai, ação, gravando, ó. Poxa, vamos aqui pra direita, pra esquerda, não, não ficou legal, volta. Pô, isso é legal. E aquele ficou em mim, sabe? Eu conheci esse universo, né? E eu disse, pô, isso é bacana. E aí, né, o tempo foi passando, eu entrei no Calypso, passei todo esse período e eu pude conhecer alguns bastidores e um formato de poder conduzir, né? Televisão, você vai pra televisão, você um monte de televisão, os shows, a forma de montar um show, se é com coreografia ou não, se é dançado. E aquilo ficou, sabe? Quando foi em 2016, em Natal, quando eu cheguei em Natal, no Planeta Calypso, que era a banda do Cavaleiros, de Janine, Sim. eu comecei a olhar aquela coisa da tecnologia, do painel de LED, de edição de vídeo, editar vídeo pro painel de LED. Não era LED, era projetor, né? Editar vídeo e tal, e disse, pô, aí comecei a inserir na edição, né? Trabalhando na edição. Tem uma história que diz que todo um bom diretor começa no pleito da edição. Sim. E aí eu fui evoluindo, e em 2008 eu projetei o palco de Caruaru, acho que foi 2008, não foi? Foi 2008, o palco do DVD de Caruaru, fui eu que desenhei o palco do DVD de Caruaru. E aquilo ali foi se tornando uma brincadeira séria, sabe? O DVD do E Planeta Calypso ou da não, do Cavaleiros? Cavaleiros do Forró.
que foi no Pátio do Forró, em Caruaru. Então, 2008 foi meu primeiro trabalho, assim, com a magnitude gigante. O Cavaleiros eu sou muito grato porque ele proporcionou essa experiência, ele me proporcionou estudar, né, saber quais as ferramentas utilizar para montar um cenário, projetar um cenário, trabalhar com essa questão da luz e tal. E aí eu fui evoluindo nisso. Em 2000 ainda em 2018, se eu não me engano, foi 2009, eu editei o clipe do Exalta Elisa, né, Cavaleiros de Forró com Exalta Samba. Sim. Eu achei aquilo fantástico, cara. Eu fiz a edição, o vídeo foi ao ar. E na sequência, dirigi o primeiro clipe do Cavaleiros, que foi Jailson e Elisa. Eu esqueci a música, cara. Mas assim, é uma escola que já vinha de Alex. Alex, ele, né, 2003, 2002, ele montou essa parada de clipe, né, com grandes clipes que até hoje são bem lembrados. E aquilo ali eu pude, né, aprender um pouco e trazer para esse compromisso. E aí a coisa foi acontecendo, fiz o DVD de Maceió, fiz todo o projeto de palco do DVD de Maceió e todos os DVDs do Cavaleiros. Em 2013, a coisa ficou séria. A gente pegou, eu já tinha estudado muito sobre roteiro, direção, como fazer, como projetar um clipe, quais as nuances, que elementos de roteiro, sabe, o enredo, a justificativa. E o meu primeiro clipe, assim, que eu disse, vou testar aqui com todas essa nuance profissional, foi o Gelo na Balada. O Gelo na Balada. Peruano, né? Com o peruano, foi. Peruano. E foi 2013, se eu não me engano. Foi 2012, 2013. E foi o primeiro clipe de forró a bater 1 milhão de visualizações, cara. E aí, 1 milhão de visualizações. Naquela época, 2013, o YouTube, 1 milhão era muita coisa. Eu estava olhando agora com o Janine essa semana, tentando ativar a memória das coisas que aconteceram nesse período. Foram muitas coisas com Cavaleiros. Sim. E foi muita coisa bacana. O Cavaleiros, ele quebrou alguns paradigmas, né? Assim, tinha a chegada de peruano, esse novo trabalho, esse novo projeto. Aí a gente fez clipe com a Narizinho, que era do Pânico, que estava estourada. Fez o Vai Correndo Atrás com Ellen Gazzaroli, também eu fiz a direção, o roteiro e tudo junto com o Alex. Bicho, foram muitas coisas. E a coisa foi acontecendo, foi moldando e tal. Em 2018, eu comecei a produzir Saia Rodada. Comecei a fazer os clipes do Saia Rodada. Na verdade, a gente tinha feito um antes, que foi com o Whindersson Nunes, Descarada, e a partir de 2018 começou o Filho do Mato. E a gente veio produzindo tudo do Saia Rodada, aí fez Jonas, fez Solange, Mano Walter, uma porrada de coisa, os Cavaleiros sempre. A gente fez recente Joelma agora, fez Léo Santana, fez muita coisa. E a coisa foi acumulando, acontecendo, crescendo, tomando proporções gigantes. Para você ter ideia, eu estava fazendo levantamento para uma palestra que eu vou dar. A gente produziu aí mais de 1,5 bilhão de visualizações no YouTube. Para você ter ideia, ele é um pouco menos da metade da quantidade do que o Whindersson Nunes, de visualizações de Whindersson Nunes. Olha que coisa massa, né? Eu acho que o Whindersson tem 3 bilhões e alguma coisa, e a gente, somado todos esses artistas, produziu mais de 1,5 bilhão, cara. Lidonaldo falou, Havaianas também, fiz Coca-Cola, Havaianas, teve muita coisa, cara, muita coisa. Ô Ricardo, o nome da sua produtora hoje é produtora, né? Isso, produtora. O nome é Dronando Filmes. Que isso começou, a Dronando, ela surgiu quando eu disse, por que nome eu vou dar, velho? Lago Filmes, Lago Digital, Lago. Cara, eu queria uma coisa bem diferente, assim. E eu me especializei em produzir em drone. Né? Eu comecei em 2016, nem tinha drone, e eu comecei a fazer imagens de drone, fazendo coisas diferentes com drone. Cara, e a coisa tomou uma proporção gigante. Para você ter ideia, a nossa produtora, junto com um amigo nosso aqui, a gente produziu 21 shops no Brasil. A gente produziu o material publicitário.
Cara, assim, é uma responsabilidade e uma magnitude tão grande você produzir 20 shops no Brasil. Porto Velho, a gente fez. Mato Grosso, a gente fez. Brasília, a gente fez. Fortaleza fez. Natal fez. Salvador fez. Rio de Janeiro fez. São Paulo fez. Santa Catarina, se não me engano, também a gente fez. Porto Alegre, o Iguatemi. A gente produziu, Rio de Janeiro também, produziu 21 shops, o material publicitário desses shops, de 21 shops no Brasil. Então a coisa foi acontecendo e tomando várias proporções. Foi muito bacana. Se deu uma posicionada, deu um respaldo, a gente foi evoluindo a cada projeto, né? Foi muito legal. E aí eu me inseri, quando eu me peguei, já estava inserido dentro do audiovisual. A Dronando hoje está com quantas pessoas na equipe? A gente tem, no escritório aqui são 4 pessoas, e toda vez que a gente vai produzir um conteúdo, a gente demanda uma equipe terceirizada, de diretor de fotografia, de cinegrafista, assistente de direção, platô, produtor, assistente de câmera. Então, se tem uma grande produção, a gente, né, a pandemia, a gente teve que reduzir muita coisa, né? Como esse clipe da Joelma agora, a gente foi lá para São Paulo, a gente foi em 4 pessoas, se não me engano, 1, 2, 4, 5 pessoas no total, e 2 de lá. A gente saímos 3 daqui de Natal e 2 de São Paulo, da equipe audiovisual, fora a equipe de iluminação, que foi o iluminador de Luan Santana, que é um parceirão meu. Ele assinou a direção de fotografia junto com o Ítalo, que é um nosso diretor de fotografia daqui, e é um cara que me possibilitou fazer uma coisa muito diferente aí nesse clipe de Joelma, que é poder dar uma textura de cinema, que a gente já vinha executando, mas São Paulo tem muito mais material que proporciona isso fácil. Mas é isso aí, aqui a gente somos 4, tem mais, e sempre tem uma equipe. A gente já trabalhou com uma equipe de 12 pessoas, já trabalhou com uma equipe de 38, né, em DVD, 38, 40 pessoas no DVD. Uma equipe bem bacana. Ô, Ricardo, até então, você começou fazendo Cavaleiros, né? A produção de Cavaleiros, as imagens da Cavaleiros. Quando você percebeu que o seu trabalho estava sendo visto por gente de fora, até passando mais dos olhos do pessoal forrozeiro, porque hoje todo mundo do meio artístico sabe quem é, você conhece o seu trabalho. Qual foi o momento que você percebeu isso? Por incrível que pareça, eu comecei a trabalhar muito para o Cavaleiros, né? Assim, não tinha interesse não é nem interesse, eu não tinha dimensão que isso poderia se tornar uma profissão, eu poderia seguir uma profissão com isso. E as coisas com o Cavaleiros veio dando muito certo. Acho que entre 2013 e 2015 aconteceu tanta coisa que eu comecei a fazer uns trabalhos externos. Mas eu queria fazer o mercado publicitário. Eu sabia que o mercado publicitário ele tinha, ele agregava muito, sabe? E quando foi em 2015, eu fiz eu inserido nos jobs mais off de produtora direcionado para empresas e tudo mais, eu produzi um documentário do Globo Futebol Clube, aqui do Rio Grande do Norte. E foi onde eu afastei um pouquinho da música em 2015. E eu foquei mais, foi onde eu fiz os shops, foi onde eu fiz a Coca-Cola, que foram 2, velho, foi uma concorrência gigante, a gente levou, e foram dois trabalhos com a Coca-Cola, um de Natal, que rodou o Brasil, e outro foi do verão, foi aqui no Rio Grande do Norte também. Fiz Havaianas, aí fiz Panasonic, com o Léo Santana, e aí dentro desse propósito lá com a Globo, com o Globo Futebol Clube, eu produzi um documentário que repercutiu nacionalmente. Foi bater no Globo Esporte. E o dono, Marconi Barreto, do Globo, ele disse, bicho, olha, eu não só tenho um Globo, eu tenho outros produtos. Eu tenho um estádio de futebol, eu tenho umas casas que eu estou construindo, eu queria fazer um apanhado disso. Aí eu fiz um roteiro bem bacana e foquei e comecei a produzir.
Isso deu um retorno muito bacana, isso foi em 2015. Quando foi em 2016, ele me ligou, disse, bicho, vem aqui, eu tenho queria conversar com você. Aí eu fui lá e disse, ó, eu quero ser prefeito, eu quero me candidatar a prefeito, eu acho que meu nome é um nome bom, eu sou um cara, acho que estou fazendo muito pela cidade. Eu disse, caramba, eu não entendo nada de política, absolutamente nada. Eu disse, cara, mas eu quero essa linguagem sua, esse seu ponto de vista diferente do audiovisual. Aí eu disse, cara, eu topo. Conversei com o Janine, disse, Janine, é política e tal. Ela disse, cara, você vai se meter em política, é um universo muito. Velho, fazer campanha é pesado. Você pega 2 meses, eu morei em Ceará Mirim 2 meses. Mas eu abracei aquilo de uma forma tão grande que eu botei como uma meta, cara. Eu acho que com audiovisual a gente pode fazer diferente. A gente bateu, tem até um vídeo no meu Instagram que eu postei e no Face dele, do Marconi. A gente, estatisticamente, a gente batia números muito maiores do que o da capital, do que de outras grandes cidades, na quinta cidade do estado. E essa coisa foi tomando a dimensão, a gente foi produzindo, misturando sentimento, misturando um pouco de drama, um pouco de realidade, um pouco de história, e a coisa foi acontecendo. O resultado foi que a gente tinha uma estrutura mínima, bem pequena, uma produção muito contagiante. De um lado a prefeitura, com toda a estrutura, toda a máquina, né, que era o candidato prefeito, do outro um candidato do governador, para você ter noção de eu fui me meter. Na semana da campanha, eu entrei no quarto, a gente alugou uma casa lá em Ceramirim, a nossa grande equipe eram 3 pessoas. Eu não queria mostrar fragilidade, mas como a gente se envolve de uma certa forma, chegou uma hora que teve na semana não, acho que uns 20 dias para terminar, teve uma onda azul. A onda azul, para você ter ideia, era essa coisa da politicagem, né? Era o cara que trazia os outros parceiros do partido de cidades vizinhas para fazer aquele enxame na cidade. E aí eu subi o drone de umas 8 horas da noite. Quando eu subi o drone, a cidade estava tomada de ponta a ponta. Gente vestida de azul, era a onda azul. Cara, eu entrei no quarto, comecei a chorar, cara. Comecei a chorar assim, sabe? Dizer, caramba, o que eu estou fazendo aqui, bicho? Acho que não é o propósito, a gente acha que deve estar indo para o caminho errado. E assim, esse cara não tem como competir com isso, pô. Uma máquina, sabe, de propulsão. E aí eu disse, aí Marconi no outro dia de manhã chegou lá, eu estava bem cabisbaixo, ele percebeu e disse, cara, o que aconteceu? Eu disse, ó, não, eu tô meio para baixo, cara, eu não tô aqui para ganhar não, meu amigo, eu tô aqui para tentar. Se a gente conseguir, massa, se não conseguir, é uma experiência e vamos levar para frente. E que eu ganhei um gás assim, e aí eu continuei fazendo o resumo da história. Ele foi prefeito, com 5.000 votos de diferença. Ele ficou tão feliz, nem eu acreditava, quando começou a abrir as urnas lá, ele, na votação, logo um pouco tempo de que as urnas se abriram, o rádio a gente estava ouvindo, só podemos considerar que matematicamente Marconi Barreto já é o prefeito, será, menino? Sabe aquela notícia que ela amolece a carne, você sabe, parece que vai desfalecer, e Janine do meu lado, a gente se abraçou e disse, caramba, pronto, cumpri minha missão, ser prefeito. Aí a gente fez uma festa lá, ele pegou e disse assim, ó, aí eu organizei, eu disse, cara, eu tô tão feliz que eu vou dar uma festa, eu vou fazer uma festa. Contratei um trio elétrico, levei Guga, que foi tocar pra gente lá, e Ceará Mirim, aquele mar de gente, eu disse, caramba, sei lá, um mês, 20 dias atrás, eu tava olhando via drone aqui, um mar de gente, certeza que aquilo não ia dar certo. Hoje, a gente tá aqui comemorando a vitória, que mundo doido da porra, velho, que coisa maluca. Aí ele pegou, quando o trio elétrico parou, olha, agradeceu, pá, tal. Só, olha, e a gente, eu só fui prefeito por causa desse cara aqui, que vai ser nosso secretário de turismo e não sei o quê, tá? Eu disse, não, tô fora, não, isso não, tá? Aí eu peguei, aí a gente começou a conversar, passei 6 meses, vim para organizar a produtora, porque eu parei aí, passei 2 meses parado, e aí eu voltei, aí ele pegou e disse, Ricardo, bicho, eu preciso de você é um cara inteligente,
vem aqui para ser meu chefe de gabinete, você tem competência para isso, você tem uma visão diferente, e essa visão que eu quero, esse propósito que eu quero, da coisa certa, da coisa correta e tal. E aí eu fui ser chefe de informática, ou chefe de gabinete, secretário de gabinete da Prefeitura de Ceará-Mirim. Foi uma experiência fantástica, pude contribuir bastante para o município, a gente trouxe inovação, trouxe, sabe? E aí, sendo que depois de um tempo eu disse, cara, acho que é a música. A música é meu. Foi 2016, 17. Foi aí quando 18 eu voltei. Conversei com o Marcondes Marconi. Eu tenho que seguir, a música me chama. Eu acho que é o meu propósito de verdade. Acho que eu contribuí já, trouxe algumas. Consegui agregar para o município. A gente trouxe. Implantou tecnologias na cidade, trouxe, acho que a primeira cidade do Rio Grande do Nordeste a ter um monitoramento via drone, né? A Guarda Municipal fazia um patrulhamento remoto via drone e várias outras coisas. Mas aí eu voltei para a música. E foi aí onde a gente começou a fazer, foi 2018, foi um ano bem intenso de produção audiovisual para a música, principalmente com o Raí, acho que a gente gravou nesse ano 2 clipes, e vários outros artistas, e daí, cara, pra frente foi só acontecendo. Quais foram os clipes que você fez quando voltou, em 2018? Cara, eu fiz 2018, acho que Vem Me Amar, Jonas Esticado. Essa rodada eu fiz Filho do Mato. Eu fiz Raí e Xande do Aviões. Como é? No canto do carro, né? Eu vou pensando nela, eu acho o nome da música. Eu fiz. Aí produzi o Me Ama, Eu Me Deixe, que foi um pouco antes, né? Um pouco antes disso aí. Foi um clipe que, bicho, foi muito massa. A gente capotou um carro. A gente capotou um carro. Capotamos o carro no clipe. O clipe foi um sucesso. Pra você ver, eu postei até no meu Instagram. Esse clipe foi copiado. Ele foi copiado por um dos grandes artistas, tipo um Safadão, um Gustavo Lima, lá da Abu Dhabi. Eu não acreditei não. Quando eu vi me marcar, eu fui assistir o clipe. Sabe o Take? Que o clipe foi lançado em 2019, esse clipe deles. A gente gravou em 2016 ou 2017, se eu não me engano. Sim. Quando eu olhei, eu disse, cara, são as mesmas cenas, a mesma história de um cara que tá se recuperando, ele não consegue andar, a mulher tá dormindo com a mulher, ele cai da cama de madrugada, a mulher dormindo, ele cai, a mulher vai lá e levanta ele e tal, e tem toda uma história. Quando eu fui ver o clipe com 20 milhões, esse clipe, e com a mesma história, o mesmo contexto. E aí esse bicho já começou a produzir, aí lembrado, foi um ano de bastante volume. Eu acho que a gente fez um DVD também em 2018, 2019, isso fez Solange. Tem muita coisa, cara, muita coisa mesmo. Ricardo, deixa eu voltar só lá na história de dançarino da banda Calypso, como dançarino. Foram quantos anos que você falou lá? 5 anos. Por que você saiu na época? Você já estava enfadado? Então, cara, era assim, a minha vida ela sempre foi muito, sabe, um terremoto quando acontece muda o destino de tudo, pum. Eu acho que eu era assim, eu trabalhava, era recepcionista do hospital, aí eu disse, cara, eu posso, eu acho que eu consigo, e pum, virei chefe de informática, assim, um dos salários, lógico que tinha médico, um monte de coisa, mas assim, era um dos salários tops, assim, eu pude comprar um carro naquela época um carro zero, era 8 mil reais, eu ganhava um proporcional a como se fosse 1.600, 1.500, então com 5 meses, 6 meses de trabalho, eu podia comprar um carro zero, para você ter ideia assim, de como era. E eu disse, aí eu passei para chefe de informática, assumi 2 hospitais, aí veio o terremoto, aí eu caí na Calypso. Passei todo esse tempo no Calypso, aí veio o terremoto, eu saí da Calypso. Disse, acho que eu vou tentar outra coisa, vou fazer outra coisa. Aí vim para Natal, morar em Natal, aí montei minha família, casei, e aí estava trabalhando dancei no Planeta Calypso, né? O propósito da vida foi essa. Dancei no Planeta Calypso, eu disse, não, quero agora fazer esse negócio do audiovisual. E aí foi crescendo, crescendo. Daqui a pouco veio o terremoto, aí para o audiovisual um pouquinho, vai ser chefe de gabinete, vai ser secretário de gabinete. E assim, mas eu acho que eu me encontrei muito no audiovisual, cara. É minha praia mesmo, essa é minha linguagem, é minha praia. Mas cara, assim, sair do Calypso agora eu tô famoso. fantástico.
É fantástico, cara. É um universo assim que. É, sabe, você. Tem um clipe que eu fiz, que é o Eu Acho Que Não, que conta a história do Sai Rodada, da Rádio Sai Rodada, que conta a história do nordestino, do cara que sai do interior e vai tentar a sorte para a cidade grande. Rick, se você puder, dar uma lida nos comentários desse clipe, que é assim, eu chorei por várias vezes lendo, porque a gente, através do audiovisual, da produção, do roteiro, da direção, a gente consegue retratar, aflorar o pensamento, né, a perspectiva de raciocínio, de sentimento, de vários sentimentos que tá dentro das pessoas. E foi bem interessante essa questão do Eu Acho Que Não, porque foram insights da vida de pessoas que eu fui juntando para montar um clipe, e ele tá, acho que tem mais de 100 milhões, eu acho que 150 milhões de visualizações. Foi um clipe que foi lançado na mesma época do Bebe Vem Procurar, 20 dias depois. Ele meio que foi apagado, né, com a publicidade, o foco todo foi no Bebe Vem Procurar, porque na época eu estava concorrendo ali meio com o Safadão e Vitor Fernandes, e o Sai Rodada viu que era música, né, tinha potencial. A gente até ia gravar esse clipe nos Estados Unidos, estava com passagem comprada, e a gente cancelou para gravar todo aqui em Natal. Ou todo em Natal, foi em Natal. E assim, e esses clipes do Investe em Mim, 200 milhões de visualizações, que tem a história ali, né? Se você for ouvir a música, parar para ouvir, você vai dizer, mas investe em mim, aposta em mim, eu prometo te fazer feliz. Cara, tem que é uma coisa. É, o que é que a gente pode fazer de diferente? Agregar de diferente? Cara, podemos criar uma história, vamos criar umas nuances. Entrou aí, ó, acabou de entrar o Ulisses Will, meu mestre, diretor de E aí, fotografia de e aí, Aracaju. Ulisses? Esse cara é fera, é fera. Meu irmãozão. Ele falou, são mais de 120 milhões, são 120 milhões, né? Isso aí eu acho que é eu acho que não. O Ulisses foi o diretor de fotografia desse clipe aí. A gente fez muita coisa junto, cara, muita coisa mesmo. Então, assim, através do roteiro, você poder criar nuances, criar histórias, dar um direcionamento. Aí você vai ver o Invest em Mim, a gente brinca ali com a história, né? De um cara que o Invest em Mim investiu o amor, de um cara que se afogou nos jogos. Sabe aquela nuance de uma coisa e de outra ali, você vai botando elementos e a história vai ficando bacana. Eu fiquei muito feliz essa semana que eu vi a propaganda da Globoplay, o budget de divulgação da Globoplay, com a música Investe em Mim, e o propósito é o mesmo propósito do clipe, né? O Investe em Mim que eles falam é investir no, sei lá, no R$29,90, R$19,90, não sei quanto é o Globoplay, para você poder assistir aos conteúdos. Eu achei isso muito, muito bacana, cara. Que massa, cara, que massa. Ricardo, tem quanto tempo agora que veio agora, foi lançado o clipe da Joelma, da última música da Joelma? 15 dias, 15 dias eu acho, 15 dias, 2 semanas, 2 semanas. 2 semanas. Ele foi gravado em quantos dias de gravação? 2 dias de gravação e 2 dias de edição, na sequência, né? A gente gravou, acho que foi 8 e 9, segunda e terça. A gente chegou na quinta-feira, fez uma visita técnica no espaço, né? No sábado a gente fez toda a junção e execução do que seria o timeline do roteiro. No domingo, a gente se preparou e foi para... Saiu de São Paulo, de Alphaville, e foi para Vinhedo. E na segunda, de 5 da manhã, a gente estava tudo pronto para gravar. No primeiro dia, a gente gravou uma roupa, uma parte do clipe, e ensaiou várias outras. E na terça-feira, a gente gravou o restante. Na quarta, a gente começou a edição na casa de Joelma. E na quinta, a gente finalizou de 10 horas, 11 horas da noite. Na quinta, a gente varou a noite, saí lá, era 6, 7 horas da manhã. A gente começou logo cedo, passou o dia todinho editando, o clipe no gás, a gente, sabe, montando as cenas, gostando do que estava vendo, sabe, foi muito bacana. Então, aí a gente trouxe para Natal, e aí começou o projeto de pós-produção. A gente tinha poste, tinha extintor, tinha tomada, tinha ar-condicionado, tinha placa de sinalização.
a gente pegou, jogou na ilha de edição, fez todo esse tratamento na pós-produção e o último processo de coloração. Aí demorou mais uns 10 a 15 dias, né? E aí teve um período que já tinha o lançamento, demorou do dia da gravação para o dia do lançamento um mês e 5 dias mais ou menos. Foi um trabalhaço, foi um negócio muito bacana. Cara, eu assisti, acho que ontem, antes de ontem. Eu ainda não tinha parado para assistir. E as imagens estão muito ricas, cara. É gostoso de Ah, você ver. Principalmente para quem tá. Porque eu sou assim. Minha esposa não suporta ver filme comigo, a menina, sabe? Porque eu não tenho um olhar de telespectador, eu tenho um olhar de quem está por trás. é Cara, isso isso. aqui, não sei o que, não sei o que. Ela fez, para! Aí, quando passa um figurante, eu disse, cara, esse figurante não era para estar aí. Ela faz, Rick, para, para. É isso aí. E eu achei muito rico, cara. Eu achei muito bem trabalhado. Minha pergunta é: a Joelma, ela é uma artista completa. Então, é uma artista que já sabe o que quer. Né? Ela já Isso. vai sabendo o que quer. Minha pergunta é: quando ela te procurou, quando vocês fecharam para você assinar esse clipe, esse trabalho dela, ela já veio com a ideia ou ela te deu carta branca para você pensar? Ela já disse, não, eu quero assim, 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 ou você já disse, já, aqui assim, eu acho que fica legal. Então, a gente discutiu, quando eu fui, eu estava tava em São Paulo, fui gravar Matheus e Cauã e Raí de Sai Rodada. Foram dois clipes que eu fui gravar. Um era Matheus Cauã e Raí de Sai Rodada e outro era Gabi com Raí. E quando eu estava lá, ela chamou, eu fui lá na casa dela, a gente começou a conversar, ela me mostrou a música. E aí eu peguei e disse, olha, o que é que você pensa? Como é que você está imaginando? Porque ela é muito, assim, ela tem sempre tudo dentro da cabeça dela, sabe? As ideias, como fazer e tal. Aí ela pegou assim, não, eu acho assim, eu acho que pode ser tal. Eu disse, ó, pode ser assim? Ela disse, gostei disso. Aí ela tá, não, a gente pode executar assim e tal, pá, pá. E aí a gente saiu com um conceito formado, cada um dando uma ideia, colaborando, Natália colaborando também, Ágata, todo mundo participando na contextualização. E aí eu vim para Natal, eu comecei a criar o corpo do roteiro, a elencar as coisas que estavam correlacionadas com tudo, todas as mensagens que a gente queria passar. E nessa vinda para cá, a gente saiu com o propósito de conseguir um galpão e montar um cenário dentro desse galpão para poder trabalhar o clipe. Sendo que, através das pesquisas e das informações que eu vim trazendo para o clipe começou a tomar outro propósito. A Agatha, que é assessora de imprensa, conseguiu o Castelo dos Vinhais, e aí a gente começa a tomar outro rumo do clipe. Então, a gente tinha um castelo, as roupas falavam sobre isso, sobre essa questão da heroína, do empoderamento da mulher, dessa libertação e tal. E aí eu montei esse escopo do roteiro, que é toda aquela cena do início, aquelas coisas correndo, da flecha batendo. Eu disse, olha, a gente tem que ter isso, porque com isso aqui a gente no meio explica, justifica lá na frente. Aí ela deu uma ideia, acho que pode ser assim, a coreografia ela vem aqui, vai usar roupa tal nesse primeiro momento, a roupa tal no segundo momento. E a gente foi encaixando, foi a várias mãos, né, esse conceito. E foi uma coisa que a gente, eu até falei de Joelma, cara, se tu interpretar aqui, porque ela interpreta muito bem, né? Ela tem esse na alma, no DNA dela. Eu acho que se tu interpretar aqui, mas aí tem a dança, como é que a gente vai encaixar isso aí? E a gente achou o escape, né? De passar o conceito e entregar o clipe. Com essa interpretação que tem, ela canta, ela expressa, ela sabe, com a coreografia que ela tem, né? E com o momento chave que a gente precisava, a gente disse, olha, aqui, quando a gente pensar que surpreendeu, vamos ter que entregar outra coisa aqui. Aí eu fiz toda a medição, né, do que seria o primeiro momento, do que seria o segundo momento, do que seria o terceiro momento. Então, o primeiro momento era aquela coisa mais do aprisionado, tal, pá. O segundo momento era se libertar, né? Não, perdão, o segundo momento era ela aquela parte do castelo para a gente montar e conectar esse universo do castelo com aquela roupa verde e tal, a gente tipo quebrar meio o propósito, a coisa, o politicamente correto.
E o último momento, que era o grande push da parada, era aquela roupa branca com a lace, com aquelas coisas. Então, isso foi muito bacana. O Ulisses fez uma pergunta aí, como foi a cena do cavalo? Trabalhar com cavalo sempre é difícil. Isso teve uma nuance. A Agatha pegou e falou assim: é, não, a gente tem um cavalo, mandou uma foto. Eu disse, caralho, que cavalo lindo, meu irmão. Tem tudo a ver com o clipe, tem tudo a ver com o propósito. Vamos encaixar. Aí eu disse, pô, como é que vai entrar um cavalo aqui numa história que tá toda montada? Eu disse, já sei. No início, lá que tem a historinha que ela tá fugindo, ela vem no cavalo. E aquela roupa branca, o cabelo de Joelma, e um monte de gente em volta, foto, né, vídeo e tal, cinegrafista, deixa um cavalo ali meio, sabe, assustado. Joelma, ela, em Almeirim, né, como ela fala, eu sou criança de pé no chão, brincava, andava a cavalo e tudo mais. E ela disse, eu topo, montou o cavalo ficou ameaçado porque tem muita gente, deu uma trepidada. Lembra, Ulisses, que aconteceu isso também com o Raí de Sarrodata? A gente estava gravando, tinha uma cena que é do clipe, eu acho que não, quando o cavalo começou a sair, aí ao invés de soltar a rédea, puxou a rédea do cavalo, e ele subiu, deu duas levantadas, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Joelma. Ele deu uma pancadinha, sendo que Raí caiu na areia, e Joelma segurou firme lá e ficou. Então foi isso aí, foi essa coisa de várias mãos. O cavalo entrou no meio também, acho que ele cresceu pra caramba, né? O vídeo, ele cresceu a história, o contexto, é um cavalo bonito, um cavalo imponente. E as ideias elas foram surgindo e a gente direcionando isso aí. Eu ia te perguntar se em algum momento foi preciso usar dublê com ela. Não? Em nenhum momento. Ela é danada, assim. E tudo muito rápido, viu? Tudo muito rápido. É assim, esse foi o primeiro clipe que a gente produziu que ele tinha. Ele foi gravado por partes. Já tinha as partes tudo certas, tudo no roteiro. Já, ó, aqui é isso aqui, só esse trecho que vai entrar na parte tal. Porque geralmente a gente, como tem 2 dias e tem muito tempo, a gente sempre faz umas cenas a mais. Às vezes a gente usa no making off, usa num projeto, num trabalho. E esse clipe a gente pegou, já foi tudo modular. Nada foi todo completo. Do início ao fim. Tinha trechos de músicas e já tinha partes específicas. E foi muito, muito bacana. Eu gosto de trabalhar assim porque fica mais direcional. Mas para quem está na ilha é um pouco difícil, porque às vezes falta uma coisa ou outra ali, né? E aí dá um trabalho maior na pós-produção. Como foi? Né? Deu. Na cena principal tinha um extintor. Em outra cena que ela sempre foi muito bem de atuar, sabe, de interpretar. Mas ela estava muito massa, mas tinha como é que chama? Um ar-condicionado, né? Da pós você não vê isso aí, né? Mas isso aí demanda, né? Às vezes o tempo que a gente ganha lá na hora, a gente perde na ilha. E é uma coisa que vai compensando a outra. O figurino dela foi assinado por Marcos Brandão? Não, quem assinou esse figurino, cara, pô, esqueci o nome dele. Galera, me ajuda aí. É, Cara, Rui dos Anjos. Rui dos Anjos foi o cara que assinou o clipe, assinou Figurino. o figurino, foi. Pô, um profissional muito bom, gostei pra caramba né, da proposta. Sim. E assim, casou muito com o enredo do clipe, foi bacana. Ela, ela tá ruiva mesmo, né? Agora que eu vi ela no Altas Não, Horas. Ela não, não tá não. ruiva, não? Não tá ruiva. Ali foi só uma jogada de marketing para trabalhar o clipe. E bicho, deu muito certo, porque ela tinha 500 mil de seguidores no TikTok, e com esse impacto ela fez um vídeo de ruivo, foi para 1 milhão, cara, em 24 horas, cara. E tá Caramba. crescendo pra caramba, crescendo pra caramba. Inclusive, gente, que ainda não assistiu, vai lá no YouTube, assiste. É no canal da Joelma ou Da onde Joelma, está? Da é Joelma. isso. Da Curte Joelma. lá, assiste, que tá muito top, cara. Tá Tem, muito bem, lindo, tá muito bem feito. tem mais coisa pela frente aí, viu? Tem bastante coisa pela frente. Pois Tem é. novidade. Então vamos lá. O que é que você pode falar de mais coisas pela frente? Cara, a gente tem algumas, tem algumas coisas tramitando, né, aqui na produtora, como tem um clipe de Gleitos Gavião, uma música nova que a gente gravou a segunda etapa agora, a segunda parte do clipe e vai lançar em breve. A gente está elaborando o roteiro para o Barões da Pisadinha também.
Tem uma demanda aqui de uma música bem bacana, é uma história muito pau. É, tem Calcinha Preta também, algumas demandas com Calcinha Preta de clipe. É, essa semana agora, amanhã, na verdade, essa semana é amanhã, a gente está indo para Recife, tem uma reunião lá com o pessoal do Magníficos, que a gente acabou de lançar com o Magníficos um clipe, e vamos já gravar outro com o Magníficos também. Ah, tem alguns projetos de DVD, né? DVD, assim, hoje está muito voltado para o EP, né? Uma cenografia, sim. como a gente fez, estamos lançando ainda é, Pedrinho Pegação. A gente gravou lá em João Pessoa, na cobertura, acho que é o 47, não sei nem que andar era, velho. Tá alto pra caramba. A gente gravou lá, começou a lançar os conteúdos com o Pedrinho. Saiu, acho que 7 músicas, são 14. Saiu 7 músicas, tem mais 7 para sair. Priscila Senna participou, Murilo Rufo participou, Gleitos Gavião participou, quem mais participou? Ixi, uma galera participou, cara. Ô, 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 E tem algumas coisas tramitando. vem cá, muitos se falam, até falaram aqui, do para sair, Joelma queria fazer um filme da história dela. Você já recebeu convite para dirigir algum longa? Algum Então, filme? a gente estava numa sala de roteiro do filme A Saga de um Vaqueiro, certo? É um projeto bastante complexo. É um puta bicho. Puta projeto, assim. A gente fez algumas salas de roteiro, a gente discutiu, e o projeto ele tá andando, certo? Mas ele teve que dar uma parada por conta da pandemia, porque ia ser um curta, a princípio tomou proporção para longa, tiveram algumas adaptações, né, de roteiro, a gente fez alguns estudos de mercado, fez alguns estudos de projeção, e ele está evoluindo, ele está crescendo, está tomando projeção cada vez mais. A gente vai, eu acho que com esse retorno aí, né, da pós-pandemia, a gente consiga levar mais para frente a execução, né, do projeto da execução de fato. É muito bacana de verdade. Perfeito. Vai ser um curta ou um longa? Ele começou com esse propósito de curta, sendo que ele evoluiu muito. Só o filme é um curto, só a música é um curto. A música é grande pra caramba. Então, se você for pegar o tempo da música, ela já não tem como você contar no tempo da música todas as histórias, Sim, entendeu? sim. Então, assim, aí o primeiro tratamento tinha quase 2 horas, aí o segundo tratamento passou para 1h20, o terceiro tratamento para 40 minutos, o quinto tratamento para 30 minutos, o sexto tratamento para 19 minutos. Aí depois voltou para o sétimo, o oitavo e o nono, e o 10º tratamento foi para mais de 40 minutos. Então, houve aqueles ajustes, tem muita história aqui do forró que precisa ser contada nesse filme, desde a dança, dos trejeitos, da origem, do nome forró, da história do vaqueiro, que ela é um filme difícil de fazer, porque ele já tem uma história com início, meio e fim, né? Que Sim. todo nordestino conhece. E aí a gente se preocupou muito nisso, né? Como é que a gente vai contar uma história que já tem uma história toda poldada, toda moldada? Como é que a gente vai sacudir de uma forma diferente isso? Então, é um projeto que está caminhando aos poucos, né? Depende muito dessa pandemia, e aí você vê que depende de recursos, que não é um projeto barato, é um projeto caríssimo, e também, né, da evolução de toda essa estrutura aí. Tem algum ator conhecido, ou atriz conhecida para esse filme? Ainda não. Nas salas de roteiro a gente a gente queria encontrar, sabe, o accurate shot do roteiro, aquele tiro certeiro. Então a gente pensou muito na concepção do clipe, né? Qual a história que o clipe iria contar? A gente quer fechar essa sala de roteiro, quer fechar essa história toda para poder evoluir, né? Porque depende de vários, não depende só da produção do roteiro, depende da captação de recursos, depende dos núcleos,
né? Com a pandemia, algumas pessoas acabaram tomando outros rumos, porque é um projeto que demanda aí 6, 7, 8 meses de gravação, né? Então, não evoluiu para isso aí. Mas assim, eu queria muito trazer os forrozeiros nordestinos, elencar, botar participações especiais dentro desse arquétipo, né, que se encontra com tantas histórias, né? A saga do Vaqueiro é a saga que cruza ali com as histórias de vários cantores nordestinos, né? Cantores e cantoras. Sim, perfeito. Ricardo, vamos lá. Sua opinião, importantíssima. Sempre que eu entrevisto inúmeros, quase toda semana eu entrevisto muita gente aqui e sempre há um embate aqui. O piseiro e a música, o forró romântico. Muita gente diz, não, o piseiro é passageiro, e o pessoal diz, forró romântico não vai morrer, vai voltar. Hoje, na sua visão de artista, diretor musical, como você consegue ver isso aí? Como eu até falei esses dias, eu acredito que vem uma onda de piseiro, mas vai chegar um momento que vai ficar quem mostrar mais qualidade, como tudo. Vem aquele fica quem está com qualidade. Qual a sua visão sobre tudo isso aí? Então, o forró, ele alimenta, ele é multicultural. Eu costumo dizer que o forró ele é multicultural, ele tem várias potências, ele potencializa vários segmentos dentro do próprio forró. Nós estamos passando por uma mudança de comportamento cultural gigante. A gente evoluiu em poucos anos, em um ano, 5 anos do que se diz consumo de internet, né? Então, é como se a gente estivesse vivendo hoje em 2005, certo? 2006, no consumo de internet. Pra você ter uma ideia, o consumo da Smart TV versus consumo versus venda, eu vou dar um rodeiozinho para poder explicar, para a gente poder justificar essa sua pergunta. O consumo da Smart TV em 2020 aumentou 144%. Isso quer dizer que as pessoas elas estão assistindo conteúdos mais longos, as pessoas estão tendo mais tempo para poder dedicar o tempo da internet, que a própria internet ela dilui o nosso tempo. Nós somos administrados por ela. E o que isso quer dizer? Né? Com o consumo do Smart TV crescendo, com o consumo do digital, das plataformas crescendo, se eles estão crescendo porque tem uma audiência, certo? E aí, dentro dessa audiência, eu costumo dizer que o YouTube é como se fosse uma bolsa de valores. Ele faz a entrega de conteúdo de quem está produzindo. Se a gente fizer uma analogia, né, do que é o piseiro hoje, porque eu vou falar uma coisa bem interessante. Às vezes as pessoas confundem piseiro e pisadinha. Não é verdade? Muita gente fala, não, é piseiro, não, pisadinha e tal. O piseiro é a dança, né? A pisadinha veio desde Nelson Nascimento, Washington Brasileiro, dos Frank Aguiar, tecladinho e tal, né? Que é a pisadinha. Então, existe essa mistura também, né, dentro da cabeça das pessoas do que é piseiro, do que é pisadinha. Então, todo segmento, aí eu vou falar, né, que falei sobre o consumo, né, as plataformas elas estão quentes, esperando produções para poder entregar. E aconteceu agora na pandemia, no meu ponto de vista, ele fletou. Ele fletou. O que é fletar? Os grandes artistas, eles deram, né, ali um pouco, tiraram um pouco o pé do acelerador para entender o que é que vai acontecer para frente. E os novos, eles ousaram, sem compromisso. Concorda? Então teve muita gente, como o próprio Barões, em meio à pandemia, eles fizeram um CD, um DVD, entregaram um DVD, que projetou ainda mais, né, o Barões da Pisadinha. O Tarcísio do Acordeão gravou um negócio lá no Aras, tal, que projetou o Tarcísio do Acordeão. O próprio Ives, DJ Ives, né, que se inseriu dentro do DNA do piseiro, o Zé Vaqueiro, o Natanzinho, todos esses artistas, eles entraram dentro de uma bolha que o consumo é gigante, né? Existe uma audiência gigante. Assim como o brega funk em Recife
saiu de Recife e ajudou o funk, junto com o funk, na verdade, tomou uma projeção nacional a ponto de poder subir um pouco ali acima do sertanejo, que foi sempre o ritmo mais ouvido dentro do digital, o funk com a junção, né, o collab, né, de segmentos conseguiu tomar uma proporção. E o piseiro, ele foi isso. Ele está sendo isso. Ele juntou forças, criando um alicerce, né, para a projeção do segmento. Porque se você observar, o piseiro, ele é um vácuo. Ó, tem que respeitar a vaquejada, velho. A vaquejada ela é forte. Forte demais. E falta, na minha concepção, bandeiras com o DNA de vaquejada, assim, dizer, eu sou vaquejada nato, eu sou vaqueiro nato que o conteúdo ele vai se embora, ele vai, sabe, ser consumido, ele vai ter, porque, bicho, o piseiro ele é um vácuo da vaquejada na minha concepção, sim, certo? Então, assim, mas você fala, não, mas como assim? O piseiro é vácuo da vaquejada, assim, quem é vaqueiro curte o piseiro e tal. Cara, se você for para uma vaquejada, né, as poucas vaquejadas que aconteceram, se você escutar o ritmo que toca, é isso. Ele tem o DNA estereotipado todo da vaquejada nesse segmento. Então, aí começa o consumo, você começa a fazer as ligações. Da galera que enaltece a vaquejada, que está ligado, né, ao piseiro, que está a pisadinha, e a bolha ela se fortalece, né? Tanto que muitos artistas surfaram esse hype do piseiro para poder se propagar. E o que eu estou falando não é apenas palavras. Se você pegar as playlists que tem piseiro, elas são grosseiramente fortes, são extremamente fortes a ponto de poder projetar qualquer novo artista que se destaque dentro dessa bolha. Então, assim, não é uma onda só passageira. Não é uma, sabe? É um ritmo que está se fortificando com grandes artistas que estão fazendo o nome. O forró sempre teve esse propósito, então esse formato de o artista acontece, o artista dá aquela volta, sabe aquela volta que ele dá fazendo shows e estourando banca, tal. Esses artistas novos não tiveram essa oportunidade ainda. Eles estouraram no digital, né? Estouraram, assim, números absurdos no digital. E ainda eles estão com esse bônus, né? De poder, quando a pandemia passar, ainda mais concentrados, ainda mais, sabe assim, bem mais fortificados, porque aí deu tempo de trabalhar várias músicas. Esse DNA de trabalho é o mesmo trabalho de DNA americano, né? Porque o que o americano faz? E aí o algoritmo ele começa a explicar isso aí. O americano pega, estuda uma turnê, prepara um palco, um negócio, tal, trabalha as músicas, tal, e vai para fora, vai fazer sua turnê no mundo, né? E depois volta, passa, depois de 6 meses, termina a turnê, passa mais 6 anos aí, descansando, cheio de dinheiro, tal. Essa foi uma oportunidade de poder ter esse DNA americano, né, de você trabalhar a base, pensar, você teve tempo mais para escutar música, você teve tempo mais para poder estourar música. Se você puxar o Zé Vaqueiro, quantos sucessos ele fez no meio da pandemia? Tarcísio da Cordeon, quantos sucessos ele projetou no meio da pandemia? Né? Então, assim, eu acredito que e aí todo mundo começa a migrar para isso, né? A botar elementos de piseiro, o romântico começa a poder ouvir piseiro, e isso é inserido, e a gente consome isso muito, muito bem. Então, acredito que vai existir uma consolidação, sim, existe um consumo, e assim, cara, os números eles estão aí, eles dizem tudo, cara, eles dizem tudo. Sim, é verdade. Ó, vou abrir aqui a caixinha de perguntas, lembrando que você responde se quiser, tá, Ricardo? Se não quiser responder, você fala passa. Vamos nós. André Ebert mandou aqui. Ricardo, qual artista você ainda não produziu e que gostaria de produzir ou dirigir? Cara, um artista que eu não produzi e queria produzir. Você acredita que eu queria fazer gospel, cara? Eu queria produzir um artista gospel, porque existe uma energia muito
muito grande envolvida aí. Sim. É, e assim, e existe uma audiência muito grande do gospel. Eu acho que André Valadão, né? Não tem, Sim. eu vejo que ele tem uma alma, uma energia tão bacana. Eu queria, era um artista que eu queria produzir, André Valadão. Top. Aqui mora a galera. Vamos lá. Ale Silva, no DVD da CP 25 anos, por que não gravaram no dia seguinte? Um projeto tão maravilhoso. E como você criou o projeto? Cara, o DVD do CP, do Calcinha Preta 25 anos, eu fiz a direção geral do DVD, criei o conceito daquele palco monstruoso também, é, foi um desafio muito grande. Foi outro grande marco da minha carreira. É, ele, a gente começou a conversar em agosto de 2019, 19, 20 foi pandemia. A gente começou a conversar em agosto, passou, ó, o nosso diretor de fotografia desse DVD tá aí, Ulisses. Passou agosto, setembro, outubro, a gente falando de conceito e tal, quando foi dezembro, janeiro, de Assis me ligou e disse, ó, vamos gravar o DVD. Vai ser em Aracaju, assim, 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 assim. Me mostra aí o projeto. Cara, agora tá. Corri, executei o projeto, criei todo aquele conceito, toda aquela ideia de painéis de LED, aquela coisa, porque o Calcinha Preta ele sempre foi uma banda que foi muito além do tempo, né? Acho que em 2004 o Calcinha Preta foi a primeira banda do Brasil, não sei, a gravar com painel de LED, cara. Então, assim, olha a responsabilidade de poder fazer e produzir alguma coisa à altura Sim, do Calcinha Preta, que sempre foi além do tempo. Então, não podia ser uma coisa pequena, tinha que ser uma coisa gigante, um palco de 78 metros de boca, 400 metros quadrados de painel de LED, 200 e poucos movies, 15 dias de trabalho intenso. E aí eu pensei, eu disse, caramba, tem que ser gigante esse DVD, tem que ser grandioso, grandioso de verdade. E a gente executou, foi para cima e entregou. O que aconteceu? É, existiu existiu um, uma compressão na execução do projeto devido a alguns impasses que aconteceram e a gente estava com o tempo, a gente não tinha o outro dia para poder executar, a gente só tinha aquele dia para poder. Então, em Aracaju foi tudo complicado, mas ao mesmo tempo existia uma equipe técnica trabalhando para a execução do negócio. Então, a equipe de Theo Santana, maravilhosa, velho, na execução, junto com o Rato, com o Wendel, para a gente tocar aquilo ali de noite, o negócio poder acontecer. Mas o alvará, as autorizações, elas só podiam ir até aquele dia. A gente não podia um dia extra para poder executar. Nem fechado, né? Porque existem outras coisas que envolvem lá o shopping center e tal. Então a gente só tinha aquele dia ali. E aí, quando a gente veio, tal, gravou, antecipou, tal. No finalzinho caiu um toró, velho, gigante, que desabou a parte do palco. Enfim, teve que, acho que faltava 5 músicas ou 4 músicas para finalizar, e realmente não teve como finalizar, não teve como executar. Mas o projeto foi ao ar, tá aí, acho que tem mais de 112 milhões de visualizações. Ainda tem algumas músicas com CP para fazer um trabalho. E estamos tocando, vamos para frente. top. Sobre seu processo de captura, quais são as câmeras e lentes que você usa? Cara, a gente usa aqui a Blackmagic, né? A Blackmagic, a Mini Ursa 4.6K, é uma lente de cinema, inclusive ela está no hall de câmeras que são aprovadas pela Netflix para fazer filme. A gente usa um kit de lente Canon 2.8, aí tem 17 milímetros, tem 24 milímetros, 70 milímetros, 200 milímetros. E assim, é um equipamento que eu estou muito feliz em trabalhar, que deu um up nas produções para poder entregar aquilo que você viu, com as imagens bem bacanas, uma qualidade gigante, pra, e que entrega uma opção de finalização fora do comum. Eu estou gostando demais, assim. Tinha muita. As pessoas falavam muito, mas vai entrar numa. Essas câmeras normais, elas te entregam um preset que na ilha você fica sem muito o que fazer, né? Você trabalha um pouco ali. E as câmeras de cinema, ela tem outra linguagem.
ela tem um universo de possibilidades, desde o lute, da colorimetria, do tipo de luz que você vai trabalhar, da textura, dos stops para cima ou para baixo, se, sabe, você pode corrigir aquilo. E isso é bacana, você poder entregar isso com a qualidade, com um equipamento tão robusto. Sim. Você deixaria sua empresa para assumir um cargo na TV, tipo trabalhar na produções da Globo, o SBT? Eu acho que não. Eu estou muito enraizado com a produção audiovisual voltada para música. Eu tentei isso em 2017, mas eu voltei. E, assim, acho que não. Assim, existe até, olha que pergunta interessante, existe até um trabalho que a gente está executando, certo? Com o Comando X, com Billy X, que foi o cantor do Sim. Bonde do Maluco, que ele tem um programa de televisão Sim. e eu estou dirigindo um projeto com ele, certo? Mas o propósito desse projeto é a gente trazer, né, levar, na verdade, o Nordeste para um trampolim, né, de projeção. Mas ele está muito ligado à produção audiovisual na música, com clipe, né, com documentário. Então ele está nessa esfera. Acho que eu não me vejo dentro de um estúdio com a rotina, sabe? Eu acho que não. Acho que meu propósito é esse, é poder estar na externa, levar sol na muleira, sabe? Dirigir. Cada trabalho é um trabalho muito diferente, com um propósito diferente. Acho que não. Até porque também a tendência, os olhos estão muito voltados para o Nordeste. E a tendência É da isso aí. empresa é crescer, expandir cada vez mais. Né? Se você tem uma produtora que faz tão bem feito quanto qualquer outra no Rio de Janeiro ou em São Paulo, não precisa trazer de lá porque você já tem aqui. É verdade, é verdade. Ricardo Lago, vamos lá, para a gente terminar. Bate bola, rapidão. Para a gente É terminar e nóis. votar na Juliette para ela ganhar esse prêmio de 1,5 milhão. Vamos lá. Um ano importante e por quê? Paz. 2008, acho que foi o ano que eu casei. Foi mágico. Foi muito mágico, sim, sabe? Foi tudo muito fantástico, assim. A projeção da minha carreira, a projeção da minha vida pessoal, ela se convergiu, acho que naquele ano ali, com o meu casamento. Acho que foi isso, 2008, o meu casamento. Ser dançarino da banda Calypso foi? Foi poder conhecer todas as todos os estados do Brasil e alguns países no mundo. Foi viver uma experiência que me proporcionou conhecer pessoas incríveis, amigos, fazer amigos, e enxergar uma perspectiva diferente do mercado audiovisual. A música para você é? Fonte de inspiração. Migrar da dança para trás das câmeras para você foi? Foi desafiador, muito desafiador. Eu não sabia se eu era capaz, se eu ia conseguir, mas eu tinha força de vontade. Então o desafio valeu a pena demais. O maior desafio do Dronando foi? Permanecer no ar, se estabelecer e permanecer no ar. Um herói. Um herói. Padang, Alex Padang. Por quê? Porque ele foi um cara que me deu oportunidades. Ele acreditou em mim. Talvez eu, se não fossem as oportunidades que ele gerou, que ele proporcionou, talvez eu não alavancasse. Para mim ele é um herói, não só por esse fato, mas pelas atitudes do grande homem que ele é. Do cara responsável, de um cara visionário, de um cara que quem está do lado de Padang
Não tem como o cara respirar é, uma, uma visão das coisas que podem acontecer com a, nesse âmbito profissional. Ele respira isso, ele é muito compromissado com, com o trabalho, com tanto que ele está no mercado há tantos anos, sempre foi só padrão de promoções, né? Ele pôde recontar a história do Cavaleiros por inúmeras vezes, emplacar a mesma banda várias vezes. Então acho que ele é um herói, não só como um empresário, mas como uma pessoa, como um cunhado também. Família é? A família é minha base, é o que me faz acordar todos os dias cedo e poder vir trabalhar para proporcionar uh, momentos de lazer, de alegria, momentos de felicidade, de compartilhamento, de tudo. Família é a base. Ser pai é? Ser pai é fantástico. E de menina é mais fantástico ainda. É poder se descobrir e se questionar com, com várias possibilidades do dia a dia. Ser pai é poder botar no colo, ser pai é poder dormir abraçadinho, ser pai é fantástico. Ricardo Lago. Eu quero que nesse momento você entre agora na cápsula do tempo. A cápsula do tempo acabou de se abrir na sua frente, você vai entrar nela. E vai lá para antes da Calypso. O diretor do hospital, você era o quê lá no hospital? Eu comecei no hospital como recepcionista. Recepcionista. E de recepcionista você passou para Chefe de informática. chefe de informática. Eu quero aquele Ricardo, recepcionista do hospital. Quero que você encontre com ele agora, nesse momento. Traga ele na sua mente. Que para muitos poderia apenas ficar ali, recepcionista do hospital. Aquele Ricardo ainda não tem noção de que tudo que ele vai viver para chegar até aqui, onde ele está hoje. Ele não tem noção que a vontade dele de crescer é muito maior do que simplesmente estar atrás de um birô. Ele ainda não sabe. E até sabe. Eu quero que você, nesse momento, olhe para ele, porque ele vai deixar de ser recepcionista, vai ser chefe de informática, vai receber um convite dos músicos da banda Calypso, vai pro show da Calypso. Ele, numa brincadeira que Joelma chama alguém para dançar, ele levanta o braço. Epa, eu vou dançar. E vai. E ali ele já ganha o primeiro aplauso do público. Inconscientemente, talvez você não soubesse que a partir dali, daquele momento, daquele show em Gravatá, já nascia o dançarino. Já era sua grande estreia como dançarino. E nem era ainda o dançarino oficial da banda Calypso. Ricardo, naquele momento que você subiu no palco, não foi o efeito da cerveja que te fez subir. Foi o universo que fez. Vai, sobe nesse palco. Que está só começando. Volta, e aí recebe a proposta da Joelma, e aí começa, faz parte da maior banda do ritmo, do planeta, do ritmo Calypso. Conhecendo o Brasil e até o mundo. Se tornando o famoso Dudu, o personagem Dudu da música Dudu. Chegou onde muitos queriam chegar e não conseguiu. Mas por mérito seu, você viajou o Brasil, você foi nos maiores e nos melhores programas de TV. Mal sabia ele, aquele Ricardo, que o fato dele estar nos melhores programas de TV, ele já olhava para ali, para quem estava por trás das câmeras, para quem estava na produção.
ele já estudava, talvez inconscientemente, quem estava ali, por trás das câmeras. Até que, Verdade. como você mesmo disse, vem uma avalanche e diz, espera aí, agora é hora de mudar. Vai para o planeta Calypso, começa o namoro com a Janine, e sua vida muda de novo. Saiu dali de onde estava e sua vida mudou de novo. E como você sabe se reinventar, meu amigo? E aí veio o apoio de Padang para abrir um negócio também, abrir a produtora. Por um momento pensou em dar uma pausa, deu uma pausa, entrou na política. Aquele Ricardo não tem noção que ele vai viver tudo isso. Ricardo, só você e Deus sabe quantas vezes você foi criticado, quantas vezes você foi elogiado, quantas Verdade. vezes falaram vai dar certo e quantas vezes falaram não vai dar certo. Só você e Deus sabe quantas vezes falaram para você, Ricardo, sou seu amigo. E não era seu amigo. E só você teve, e quanto você teve que aprender com a dor, o que a felicidade não pode ensinar, pois a vida é um aprendizado. E veio aí, voltou com força para a sua produtora, e veio com gosto de gás, se tornando uma das melhores produtoras do Nordeste, emplacando inúmeros sucessos. Ricardo, nesse momento, eu quero que você encontre com aquele Ricardo recepcionista. E a minha pergunta é, o que você diria para ele agora, sabendo de tudo que ele vai viver para chegar até aqui? Cara, que massa, velho. Eu falaria assim, cara. Acredita, meu amigo. Vai. Só vai. Não é loucura, não, cara. Não é loucura. É verdade. Vai-te embora, meu irmão. Vai em frente. Era isso que eu, com certeza, falaria. Porque, como você falou, para muitos, às vezes, é loucura. Para muitos, às vezes, é impossível. Para muitos, às vezes, é surreal. Mas para outros, é apenas fazer. Fazer. Acreditar que pode dar certo. Porque como é que eu, em 98, poderia pensar que um dia eu poderia estar viajando o Brasil, que era o meu maior sonho? Como é que eu poderia sonhar em ser um chefe de informática vendo tudo aquilo em volta de mim? Como é que eu poderia me projetar, pensar em poder estar em todos os grandes programas de televisão de maior audiência no Brasil? Como é que eu ia pensar em poder dirigir os grandes artistas do forró se eu apenas deixasse de sonhar, de executar, né, de planejar? Eu não teria nada disso, que eu não teria construído nada disso. Então, eu falaria para mim mesmo, cara, vou alto, vá, vá além, porque o potencial do ser humano é de acordo com o que ele planeja para a vida dele. Em um determinado momento ali, eu sonhei mais alto do que eu podia imaginar. E algumas coisas eu consegui, outras não. Mas se eu não tivesse sonhado alto, a minha esfera ia ser bem menor. Então é isso aí. Eu ainda falava rindo, vai, gargalhando, vai que vai, meu amigo, vai que vai. É isso aí. Senhoras e senhores, o Rick Noda pergunta foi com ele, Ricardo Lago. Ô, Rick, cara, velho, obrigado. Sentimento de gratidão total. Que felicidade poder conversar contigo, trocar essa experiência, conversar, deixar, sabe, ficar leve essa, essa,
esse bate-papo. É, que, bicho, só agradecer, bicho. Obrigado por tudo, por esse momento mágico, por esse momento de conexão. É um momento que me fez entrar literalmente na cápsula do túnel do tempo e poder passear nos momentos de decisões de virada da minha vida. Só agradecer, irmão. Obrigado, obrigado, gente. Pois, irmão, obrigado, cara. Brigadão. Viu? Só agradecer. E parabéns. Parabéns por essa conexão. Às vezes eu não tenho muito tempo para a internet, mas tenho visto que você tem trazido aqui para a audiência, global, a tua audiência, a audiência de outras pessoas, essa conexão, né, essa troca de experiência, essa história de vida, essa perspectiva diferente, com grandes nomes, né, com vários artistas, com vários amigos também. Isso é bacana. Parabéns, parabéns. Continue firme e forte. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Como eu sempre digo, Ricardo, brilhe a prosperidade, que ela brilhe muito mais na sua vida. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu. Ó, não Deus, esquece de cara. falar com a Valeu. Joelma, não, viu? Vamos lá, vamos embora. Valeu. Tamo junto. Tchau. Um abraço.